A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Início do capítulo 18, versículo 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então Jesus contou a seguinte história. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que Deus vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Então, caríssimos ouvintes, olha que evangelho muito próprio, para os nossos tempos. As questões judiciárias. Como é que nós exercemos a justiça em nossa terra, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, em nossa comunidade? Será que de fato as leis são libertadoras ou são iníquas? São coniventes com sistemas, com poderes, com dinheiro, com iniquidade? É uma questão séria. Mas no início do Evangelho de hoje tem uma coisa muito boa e que está dando certo com a nossa arquidiocese de Natal. Jesus contou essa história da viúva para os discípulos, para mostrar a eles a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. O que é que nós estamos fazendo em nossa arquidiocese? Todo o povo de Deus, dessa grande porção diária de missão, de igreja arquidiocesana, está vindo ou está com o olhar para a nossa Catedral de Natal, onde temos a padroeira, a Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Apresentação. Toda noite tem oração. Vem todo mundo rezar. Ou então fica acompanhando pelas mídias sociais. Graças a Deus, a gente hoje tem essa facilidade. Então o povo está mostrando a necessidade de rezar e não desistir. Agora, o que é que a gente pode entender desta parábola? Primeira coisa, Jesus contou que uma viúva tinha uma causa e que ela queria que o juiz decidisse. Sempre na Bíblia, as viúvas são consideradas as pupilas de Deus, porque ficavam sem os maridos
e ficava sem condições de vida. Não passava o que ele tinha deixado para ela. Então, ficava uma situação difícil. E elas socorriam, não é, as organizações da época. No caso aqui, ela foi ao juiz pedir que defendesse. Pois bem, essa viúva, nessa história que Jesus contou, ela representa os fracos da nossa sociedade, os sem emprego, os sem moradia, os sem voz e sem vez, e também os que estão sofrendo opressão, sem ninguém defender. São todas essas categorias que hoje nós conhecemos, sem teto, sem terra para plantar, não é? Sem comida, sem saúde, sem remédio, porque o remédio que às vezes, pelos nossos impostos, deve ser adquiridos para os pobres, eles vão buscar e não encontram. Não encontram o leito do hospital. Muitas vezes a gente vê na televisão as propagandas, as coisas mais lindas, não é? Mas aquilo dali tudo é marketing, é enfeite, é fake. Então a gente tem que ter cuidado para não se enganar, porque a realidade é outra, é igual a da viúva. Agora, o que é que precisa? Pedir, reclamar, insistir para ser atendido. É isso que está faltando, organização do povo. Após tanta amolação por parte da viúva, o juiz corrupto, por motivo do seu egoísmo, acabou cedendo. E a conclusão que a gente tira da parábola é que, de um lado, um juiz sem coração, e do outro, o Deus misericordioso, aquele que solucionou o problema da mulher indefesa. Assim, com maior razão, o Deus de bondade haverá de socorrer os seus escolhidos, já que a justiça deve ser transparente, imediata e simples. É isso que nós precisamos ter na terra. A justiça transparente, imediata e simples. Agora, no final do Evangelho, tem uma questão muito séria. É a questão que recai sobre o tema da fé. Muitas vezes nós achamos, não é, que Deus não está nos ouvindo. É o caso que achamos Deus não atenderia seus eleitos a ali rogar noite e dia por vingança. Não teria eles paciência? Essa é uma pergunta. Nós cristãos, quando pedimos com fé, precisamos ter paciência. Não é Deus que está em falta conosco. Nós é que precisamos de conversão e fé mais profunda. Por isso rezemos: Senhor Jesus, com a parábola nos ensinas a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. E asseguras que Deus haverá de atender-nos se pedirmos com muita fé e confiança. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. E desejamos a todos um feliz fim de semana e convidamos para a Santa Missa às 17 horas na Casa da Criança e às 19 horas a novena de Nossa Senhora da Apresentação na Catedral Metropolitana de Natal. Você ouviu o Evangelho do Dia com Monsenhor Lucas Batista.